Olá, estamos dando início a mais um programa Legislativo em Foco aqui na TV Mar, nos canais 22 SD e 522 em HD, na NET. E hoje o entrevistado do programa Legislativo em Foco, trazendo sempre os assuntos da Câmara Municipal do Rio Grande, é o vereador Júlio Lamin. Vereador, tudo bem? É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Eu agradeço ao nosso amigo Rafael Rego, a toda a equipe da TV Mar e a audiência que vai nos acompanhar. É um prazer estar aqui aberto para conversar e esclarecer um pouco mais do nosso mandato e atuação na Câmara de Vereadores, Rafael. Perfeito. Vereador, nós temos aqui alguns assuntos, aliás, vários assuntos para tratar, o momento atual do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul, manifestações, o seu trabalho na Câmara, basicamente passando aqui as pautas dos blocos. Primeiro mandato do vereador Júlio Lamin, que foi eleito pelo DEM, pelos democratas, aqui na cidade do Rio Grande. É o único vereador do seu partido, a qual fez ali uma votação expressiva na sua legenda, um partido que não ocupava já há algum tempo mandato na Câmara de Vereadores. E é sobre isso que eu quero começar falando com o senhor, vereador. Eleição, primeira eleição, isso de fato é uma coisa que não acontece todo dia. A pessoa colocar o seu nome em uma primeira eleição e ser eleito. O senhor já desenvolvia aí um trabalho na internet, nas redes sociais, junto também ao seu nicho, né, de atuação. E eu queria ver com o senhor sobre isso. Essa eleição, primeiro mandato, compromissos de campanha, como é que isso está se desenvolvendo, vereador? Vamos lá, vamos começar do início. Na verdade, eu sou do Democratas, assumi a presidência já do partido em 2016 com o objetivo de montar a sigla aqui no nosso município. É interessante, Rafael, que o Democratas nunca tinha eleito um vereador. Eu sou o primeiro vereador do município. Isso foi fruto de 4 anos de construção partidária. Nós, em 2018, já lançamos nomes para deputado estadual, deputado federal. Em 2020, lançamos candidato para prefeito, o Augusto César, que no caso é meu pai, para quem não está reconhecendo. E também lançamos 32 candidatos a vereador. Pela vontade popular, é claro, eu fui o mais votado da sigla, tive 1.202 votos. Como bem disse o nosso amigo Rafael, foi minha primeira eleição, primeira vez que eu me coloco à disposição, e eu fiquei muito grato, satisfeito, até mesmo porque por conta da pandemia a gente teve ainda um alto índice de abstenção e mesmo assim eu consegui essa votação, que me orgulha muito, porque é um ponto que eu gosto de frisar, é que entre os vereadores, os novatos que entraram lá, que nunca tinham assumido o cargo de vereador, eu fui o mais votado. Isso já me dá uma satisfação enorme de saber que a população meio que me dá uma chancela daquilo que eu falava antes. E, pois bem, o que eu falava e por que eu acho que, Rafael, vem a sua pergunta na linha, do que eu acredito que fez eu ser eleito com essa votação na primeira vez que eu lancei meu nome. É muito pelo nosso trabalho, evidentemente, nas redes sociais. Eu também tive por um tempo um programa de rádio e é a força das minhas ideias. Eu acredito que eu consegui atingir um público que pensa como eu, a política, e desejava ver mudanças no nosso legislativo. Quem está em casa nos acompanhando vai lembrar que na última legislatura tivemos caso de vereador quebrando nariz de vereador, tivemos casos de vereador pegando um número absurdo de diárias, tivemos ainda o que eu acredito ser o mais grave, que foi a inércia, a abstenção dos vereadores em cima de temas muito fortes, como a pandemia. Durante toda a pandemia, pouco se viu a Câmara de Vereadores agir, pouco vimos vereadores acompanhando de perto a Santa Casa, as unidades de saúde, enfim. Eu acredito que a população sentiu falta dos seus representantes. Nesse conjunto, eu me colocava como um deles. Também era insatisfeito com o que eu via, não me sentia representado e decidi, portanto, tentar ingressar na política, e aí eu consegui ingressar. Já posso falar um pouquinho dos meus compromissos de campanha, até para a gente já passar desse tema? Vereador, rapidamente, só fazendo um adentro... Pode me interromper a qualquer momento, que eu falo muito, deixar eu vou falando. Uma parte, excelência. Em relação à parte que o senhor colocou agora muito bem, a Comissão de Saúde da Câmara, por si só o Poder Legislativo, uma das suas principais funções, se não a principal, são duas, no meu ponto de vista: legislar e fiscalizar. Exatamente. Acho que as duas têm o mesmo peso, não daria um peso maior para nenhuma. Essa parte da Comissão de Saúde, da Câmara, da atuação dos vereadores,
principalmente nesse momento, porque a pandemia ela teve um efeito de chamar também muito a atenção e apontar muitas das mazelas que já existiam no nosso sistema de saúde a nível de Brasil. Mas vamos falar de Rio Grande, porque é onde nós vivemos, é onde eu moro, o senhor mora, onde o senhor legisla. Acredito, o senhor é carioca de nascimento, mas acredito que já seja um rio-grandino de coração, opção, com certeza, e por opção. E em relação a esse tema, essa parte da fiscalização, tivemos problemas de médicos que não estavam cumprindo os horários, problemas de saída em horários de expediente, atuação em consultório particular durante o expediente de um funcionário público, que pode ser qualquer, o senhor é advogado por formação, o senhor tem noção plena do que eu estou falando, inclusive tem até projetos regendo sobre isso. Essa situação toda ela é muito complexa, se não houver uma participação incisiva da Câmara, acaba que as coisas podem descambar. Na verdade, a Câmara de Vereadores bem disse, e eu até vou um pouco do teu lado, mas vou além. Na verdade, no meu entendimento, as duas funções primordiais, como bem colocou, legislar e fiscalizar. Só que o problema do Brasil não é falta de lei. Nós temos leis até a mais do que deveríamos ter. O problema do Brasil é a falta de fiscalização. E aí, esse é o ponto, você foi realmente cirúrgico. Vou dar alguns números para Rio Grande. Rio Grande tem 34 unidades de saúde a mando da Prefeitura. Nessas, em 18 delas, faltam médicos. O total chega a 27 médicos. Na última vez que eu tive resposta da Secretaria de Saúde, faz um mês e pouco isso. A defasagem no quadro é de 27 médicos. O que acontece é que, além disso, também o nosso mandato já fiscalizando os postos de saúde, encontrou em alguns deles a Prefeitura pagava os médicos, principalmente uma firma terceirizada, e ela não colocava esses médicos à disposição da comunidade. Isso fez com que a gente entrasse com uma denúncia no Ministério Público, que já está andando, já teve até perícia, enfim, em breve a gente vai ter novidades. Mas também me motivou a levar um outro lado, que é o meu projeto, que a gente pode até discutir mais à frente, que é em relação à obrigatoriedade de disponibilizar para a comunidade o nome dos médicos que estão trabalhando com horários e dias nas unidades do seu bairro, do cidadão rio-grandino. Isso facilita que o cidadão tenha contato e saiba, primeiro, se falta médico e é uma pressão maior para o executivo. Imagina que recebendo reclamação de um bairro inteiro, o executivo acaba se sentindo pressionado a melhorar aquilo. E segundo, na fiscalização do dia a dia. Por mais que tenhamos 21 vereadores, nós temos centenas de colégios, 34 unidades básicas de saúde, é difícil a gente conseguir acompanhar o dia a dia de todas elas. Precisamos sim da cidadania do rio-grandino para que nos auxilie nisso. Mas, Rafael, até para a gente não se perder, a gente já vai falar sobre isso, eu queria voltar aos compromissos de campanha que eu acho que é importante eu falar. O senhor teve alguns compromissos que o senhor colocou na sua campanha que chamaram muito a atenção da comunidade e com certeza foi um dos motivos da sua eleição, para que o senhor colocasse-os em prática. Exatamente. Dentre eles, rapidamente, posso citar aqui doação de parte do salário para entidades que agem no social, enfim, mais algumas, e até um concurso público interno que o senhor criou. Pode discorrer sobre isso? Quando eu era um dos críticos da Câmara de Vereadores, e a comunidade vai se lembrar, cada vereador tinha 7 assessores. Eu até costumava brincar que não tinha lugar. Talvez você fosse no banheiro, tu ia encontrar um assessor, porque as salas são realmente pequenas, possuem só 3 estações de trabalho, que é aquela mesa, aquele computador, não cabe, não tem espaço físico para 7 assessores. E eu batia muito nisso. E eu dizia que era possível sim fazer um trabalho reduzindo esse quadro. Por isso, eu tenho 3 assessores, é o meu chefe de gabinete, e outros 2. E esses 2, é o que o Rafael Riego disse, eu abri uma seleção pública, um concurso, que eu recebi centenas de inscritos e a gente escolheu puramente pelo mérito. Eu sequer conhecia os 2 que a gente acabou colocando como assessor e eu não posso estar mais feliz com o resultado. São 2 pessoas extremamente competentes, comprometidas, que fazem o seu trabalho com absoluta qualidade. Isso até tira um pouco daquele mito de que o assessor precisa ser um cabo eleitoral, porque senão vai trair o vereador ou não vai trabalhar direito, não é de confiança. Não, dá para a gente conseguir aliar competência e, é claro, com uma visão ideológica ou uma parceria junto ao vereador. Então, isso é o primeiro passo que eu achei que foi muito importante, que já dá esse exemplo para a comunidade. Mas aí vieram outros. Por exemplo, eu também sou contrário à garagem privativa na Câmara de Vereadores. Hoje, cada vereador tem ali no centro
na neta uma garagem que ele pode utilizar. Mas eu acho injusto para com a população que tem que pagar a Zona Azul. Eu sou um crítico da Zona Azul, eu acredito que tem muitos pontos da cidade que sequer deveriam existir, mas enfim, eu acho que enquanto a população normal que paga seus impostos vai ao centro e precisa deixar o carro na Zona Azul, os vereadores deveriam dar exemplo, não poderia usar a garagem privativa. É um outro ponto que eu trabalho para a gente conseguir acabar. Eu não uso a garagem, mas eu também quero acabar com ela. Por fim, dito, como você disse, em relação aos ganhos do vereador. Eu abri mão de telefone celular de último tipo, última geração dado pela Câmara. Contas de celular pago pela Câmara eu também acho um absurdo. Qualquer pessoa hoje pode pagar com 50, 60 reais a sua linha telefônica, que é o meu caso, eu não uso isso. Material de expediente, folha, tinta, canetas, pastas, enfim, o nosso gabinete também é o mais econômico da Câmara, a gente consegue fazer um uso muito racional e muito econômico desses materiais de expediente. E por fim, o nosso projeto, que talvez seja um dos grandes polêmicas do meu mandato, que é a redução do salário de vereador. Hoje, o vereador ganha bruto R$ 11.200. Na mão dele vai chegar por volta de R$ 8.400, descontado em INSS, etc. Eu acredito, e aí fica para julgamento da população em casa, que a grande maioria de Rio Grande não consegue esse salário na iniciativa privada, até mesmo em concurso público. Não é justo que nós sejamos os representantes populares e a gente tem um ganho muito maior do que aqueles que a gente representa. Eu sempre fui um crítico disso, Rafael, como advogado, no que tange ao juiz. Eu sempre achei que como que um juiz que ganha 25, 30 mil reais pode ter a consciência, a empatia para julgar uma pensão alimentícia de meio salário. Às vezes ele não sabe a dificuldade que é para um pai pagar meio salário mínimo. É verdade. E ele fica descolado da realidade. E eu acredito a mesma coisa com os vereadores. Como que numa cidade operária, humilde como as nossas, um vereador para trabalhar, é obrigatório trabalhar, eu trabalho muito mais, mas obrigatório, são 3 tardes na semana, vai ter um salário na mão de R$ 8.400. Por isso, eu propus a redução em 1/4, 25%, mas para não ficar só no discurso, eu também já dou essa parte todos os meses para entidades de caridade. Primeiro foram os abrigos das crianças, enfim, associações de bairro que distribuem comida, e a gente faz sempre isso. Também um trabalho de divulgação de rio-grandinos que são abnegados e que trabalham em prol da comunidade sem esperar nada em troca. Eu acho que é importante esse pacto que eu fiz com os meus eleitores e que todos aqueles compromissos que a gente se comprometeu no início da campanha, nós estamos cumprindo um por um, sem exceção, durante o nosso mandato. É um choque de moralidade que eu acredito que eu posso fazer mudando pelo exemplo. É um tema que eu sempre usei, é possível fazer a política pelo exemplo. A palavra a gente induz, mas é o exemplo que arrasta. Perfeito, vereador Júlio Lamin. Nós damos sequência aqui no programa, então, com os destaques mais alguns. Eu queria só rapidamente lhe parabenizar por esse projeto do concurso interno, também esses compromissos de campanha. Uma das associações ajudadas foi a Ambas, lá no Balneário Cassino. Também foi. Associação essa a qual a gente também, sempre que possível, ajuda e está sempre lá com a Aline, com o Jorge, com toda a equipe da Ambas, e enfim, fazem um trabalho espetacular, distribuindo mais de 150... E às vezes as pessoas não sabem que existem essas entidades em Rio Grande. São 150 refeições por dia. Então tem pessoas que hoje se alimentam, comem e dependem da Ambas por motivos de vulnerabilidade mesmo. Então, as pessoas que vão lá e que se utilizam, pegam uma cesta básica ou pegam uma refeição, elas de fato precisam. Então, destacar também aqui o trabalho da Ambas, e esse dinheiro com certeza foi para essas pessoas. Exatamente. E em relação ao concurso interno público que o senhor fez, também garimpando, usando muito aí as redes sociais, exatamente, Facebook, Instagram, acredito que hoje não tem mais como se fazer política longe de redes sociais. Não. Tem que estar junto, porque ali os anseios são colocados e a verdade vem, e não tem como esconder, não tem como excluir, bloquear, enfim. Então, eu acho que essa linha direta foi extremamente importante para que tudo isso acontecesse. Vereador, nós vamos para um rápido intervalo e eu gostaria de deixar já o gancho, projeto sobre os médicos, de fiscalização nas unidades básicas de saúde, obras públicas também, e ainda os projetos para a redução de despesas na Câmara serão mais destaques no próximo bloco aqui no programa Legislativo em Foco. Nós já voltamos.
Hábitos saudáveis começam por uma alimentação balanceada, com carnes, legumes e frutas. Evite achocolatados, salgadinhos, refrigerantes e outros alimentos ultraprocessados. Promova brincadeiras que possam ser feitas dentro de casa, mesmo que tenha que afastar alguns móveis. A atividade física ajuda crianças e adultos a reduzir o estresse durante esse período de isolamento. Se você tem bebês ou crianças de até 9 anos de idade em casa, este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa, tem aprendizado também. E para estimular o desenvolvimento das crianças, preparamos diversos conteúdos educativos para pequenos de todas as faixas etárias. E uma série de vídeos que trazem orientações e sugestões de atividades que os pais podem fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado das crianças. Eles são direcionados para bebês recém-nascidos e crianças de até 9 anos. E você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube ou pelos posts em nossas redes sociais. Convide todos de casa para fazerem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado das crianças e criam momentos de afeto e diversão em família. Grupo Max. Aqui tem qualidade, praticidade e atendimento personalizado para você e sua empresa. Canecas personalizadas, vinis e lonas, blocos de anotações, folders, wind banners, camisetas, moletons, uniformes esportivos e empresariais, crachás e muito mais. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp ou venha nos visitar na Avenida Pelotas, 1321. Grupo Max. Soluções gráficas. Tudo para você, sua empresa e seu evento. Hábitos saudáveis começam por uma alimentação balanceada, com carnes, legumes e frutas. Evite achocolatados, salgadinhos, refrigerantes e outros alimentos ultraprocessados. Promova brincadeiras que possam ser feitas dentro de casa, mesmo que tenha que afastar alguns móveis. A atividade física ajuda crianças e adultos a reduzir o estresse durante esse período de isolamento. Estamos de volta com o Legislativo em Foco aqui na TV Mar. Hoje recebendo o vereador Júlio Lamin. Nós estamos falando sobre vários assuntos aqui já no primeiro bloco. E agora vamos dar sequência, começando com projetos de lei, indicações. Sim. Todo o seu trabalho na Câmara até agora, fazendo aí uma prestação de contas, um balanço geral de tudo que foi feito, vereador. Começando pelo projeto dos médicos nas UBS. Como é que funciona esse projeto e como a comunidade pode ajudar a essa fiscalização? Exato. O que acontece, Rafael, assim que a gente assumiu o mandato, ainda estávamos no auge da pandemia, sequer tinha começado as vacinações, estava todo mundo ansioso pelas vacinas, e eu também optei por ir para a Comissão de Saúde, porque eu acreditava que era o grande interesse do rio-grandino nesse ano ainda seria a saúde. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi visitar todas as unidades de saúde. Eu visitei todas elas, fui vendo uma a uma, junto com a enfermeira coordenadora ou com algum médico que estava presente, quais eram as debilidades dessas unidades. E no geral, são quase sempre os mesmos. É falta de computador, ou algum problema na luz, é falta de pessoal administrativo, que aqui na cidade a gente tem muito, e principalmente o grande temor da população, que é a falta de médicos. E para isso a gente, como eu já comentei no bloco anterior, fizemos uma denúncia de uma irregularidade que supostamente nós constatamos e também criamos esse projeto de lei que agora já foi aprovado. Se você for na UBS do seu bairro, já vai ver em destaque no painel ali da entrada, vai ter uma folha dizendo, primeiro, o número de contato para que você encontrar alguma irregularidade possa manter essa informação, e também disponibilizado quais são os médicos, horários
que ele vai estar atendendo naquela unidade. Isso faz com que a população tenha acesso à informação e os direitos de saber como anda o serviço público, porque se falta médico, a população não fica mais vendida, sabe quando falta, qual é o horário e pode fazer a cobrança junto aos seus representantes. Eu tenho muito orgulho desse projeto, porque foi minha primeira lei. Eu acho que já foi uma lei que impacta diretamente na vida das pessoas. Eu penso, Rafael, que não adianta, eu até hoje nunca protocolei, por exemplo, o nome de rua. Eu acredito que a gente tem muito a que fazer, e não é que eu nunca farei isso, mas não pode ser minha prioridade. Minha prioridade tem que ser projetos que modifiquem e melhorem a vida dos rio-grandinos. Então, essa questão das UPAs, que a gente conversava aqui no intervalo, também é um ponto que me chama muito a atenção. Inclusive, eu fiz uma viagem a Brasília e eu já quero deixar... Desculpe, vereador, rapidamente, esse projeto da fiscalização, ele vale somente para as UBS ou se estende também para as UPAs? Para UPAs, para tudo que Todas envolve... as unidades municipais do município. Tudo que é municipal, ele envolve. Perfeito. Eu só queria fazer um parênteses rapidinho, porque eu esqueci de falar nos meus compromissos. Também muito importante que a gente fez é de não pegar diárias para dentro do estado e para fora, sempre que possível também eu abro mão. Inclusive eu fui para Brasília e eu não peguei diárias, não saquei diárias. Se tu pegar na minha prestação de contas, que tem nas minhas redes sociais, já está aí para o próximo de 4, 5 mil nesse ano que eu abri mão, que eu teria direito em diárias, que eu acredito que a gente tem que devolver dinheiro para o município, investir em saúde, educação e por aí vai. Mas bem, na UPA é uma preocupação constante que nós temos, que é a falta principalmente do raio-x ali para o cassino, e a gente teve lá no Ministério da Saúde, a informação que nós tivemos é que não existe verba. O que nós vamos ter que trabalhar é conseguir emendas parlamentares, e já estamos trabalhando, tanto é que nesse ano eu já consegui, junto ao ministro Onix, uma verba de 100 mil específico para comprar computadores para as nossas unidades. Praticamente quase todas elas vão receber o computador, que muitos técnicos e enfermeiros reclamavam. Sim. E agência de saúde que não tinha material, e nós vamos buscar também essa emenda junto aos outros parlamentares, porque um aparelho de raio-x ali fica em volta de R$500 mil, né? Então a gente vai procurar trazer esse dinheiro para que a gente possa equipar a UPA do cassino para que ela verdadeiramente possa ser considerada uma unidade de pronto atendimento que atende aquela emergência. Imagina, uma pessoa chega com o braço quebrado, não tem um raio-x. Hoje a gente não pode chamar de UPA, ao contrário da Junção, que é muito bem equipada e faz todo esse tipo de serviço. Mas a saúde em si é uma preocupação gigante dos rio-grandinos. Então eu acredito que é a função primordial, naquilo que a gente falava, da fiscalização. Os vereadores precisam conhecer as unidades e precisam saber o que cada uma delas precisa. Quase diariamente eu recebo ofícios da Secretaria de Saúde respondendo aos nossos questionamentos, às nossas brigas e lutas. Hoje mesmo recebi um monte de Domingos Petrolini, Ilha da Torotama, enfim, do cassino, que a gente faz, às vezes a gente pede, tá com uma rachadura, tá com a telha, tá sem internet, enfim, a gente tem que fazer isso no dia a dia, porque a população quando chega precisa ter uma unidade funcionando, precisa ter uma unidade que vá dar respaldo para as suas necessidades. Então nisso a gente trabalha constante, porque eu acredito que a saúde hoje é algo que salta aos olhos da população. Se tu perguntar, e isso a gente já fez, fazer um levantamento, qual área que o rio-grandino mais deseja mudanças é na área da saúde. Mas eu acho, Rio... Rapidamente, vereadora, só para dar um enfoque mais na UPA do cassino, essa UPA hoje, nós não podemos esquecer, durante o período pandêmico, houve de uma certa forma um êxodo das cidades para a praia. Isso não só aqui em Rio Grande, mas em vários locais do país se pôde observar isso. Várias famílias, principalmente hoje com o home office, que resolveram, acharam melhor ir para o período pandêmico para a praia, para o balneário, por ser mais tranquilo, enfim, de uma certa forma ficar um pouco mais recluso. Então, nós observamos um êxodo. Eu não sei ao certo hoje quantos moradores nós temos no cassino, mas acredito que se já não temos aí mais de 50 mil, está perto disso fixos. Eu acredito que mais, mas tudo bem, nós não podemos precisar. O sonho dos cassinenses hoje, um deles, é claro que são vários, é que essa UPA se transforme futuramente em um hospital do cassino completo ali, que possa fazer espaço para isso ali tem, enfim, é um dos sonhos e uma das prioridades, e quanto mais se puder agregar dentro dessa UPA, eu acho interessante. O que o senhor acha disso? Eu vou falar um pouquinho da saúde do cassino. Nós temos aquela unidade ali que fica perto da Polícia Civil, dos bombeiros, que já é tradicional, que antigamente era 24 horas, com
o surgimento da UPA, ela passou a ser uma unidade de saúde da família, portanto, ela deixou de atender aquela urgência e emergência em período fora do expediente de trabalho, e as pessoas agora têm que ir para a UPA. Ali a gente está precisando, principalmente também antes desse passo, se quem é aqui de Rio Grande vai entender, da Avenida de Rio Grande, em direção ao BC9, ao BC10, que agora está sendo finalmente concluído, pegando a Rua da Lisboa para lá, aquela área ali ela é descoberta por uma unidade básica de saúde da família. Na verdade, a unidade que tem do cassino, ela só pegaria ali da Rio de Janeiro para aquele lado, em direção ali à Querência. Portanto, a gente precisa também, além de talvez melhorar a UPA, virar um hospital, primeiro conseguir atender toda aquela região da Lisboa para lá, para o ABC9. Feito isso, o problema da UPA, que as pessoas também falam muito, o Rafael, sim, é que como que funciona uma UPA? A UPA, o paciente chega, ele é estabilizado e daí ele tem que ser transferido para um hospital. Só que Rio Grande realmente fica muito longe dos hospitais da cidade, diferente aqui da Junção, que uma ambulância consegue rapidamente levar ali para a UPA ou para a Santa Casa. No horário de pico, por exemplo, pode comprometer até a vida de algum paciente. Exatamente, porque aí você vai pegar todo o trânsito, a RS ainda não é duplicada, ou a barra ali tu pega um trem e já era. Enfim, é um sonho que a gente tem sim, para isso a gente tem que ir equipando aos poucos a nossa UPA para que a gente possa melhorar, porque realmente os cassineiros ou cassinenses, a gente falava que tinha por volta de 30 mil fora de temporada e ia para 200 mil durante a temporada. Só que agora nós observamos a demanda daquela região que está muito maior. Eu tenho certeza que a gente já deve, com certeza, passar dos 50 mil. E aí as pessoas têm um trauma, precisam ser transferidas para Rio Grande e pega todo esse trajeto até a cidade. É um bom ponto, a gente tem sim que trabalhar. Primeiro, resolver a questão da saúde da família, que é essencial, é aquele contato diário que o médico vai ter com a comunidade, mas também em situações complexas, está ficando dificultoso esse transporte. Eu concordo contigo, a gente tem sim que batalhar para que um dia o cassino tenha o seu próprio hospital. Essa unidade básica de saúde que o senhor colocou muito bem, pega todo esse quadrante da Lisboa, porque ali nós temos várias áreas densamente habitadas, camping, região do Horto, que tem muita gente que mora no entorno, e os ABCs, onde se distribui. Então, essa unidade básica também daquele lado é um projeto muito importante. Em relação, vereador, à saúde privada até dentro do cassino, fazer só um rápido gancho aqui, de repente, né, a gente tem algum empreendedor nos assistindo agora. Nós tivemos durante muito tempo uma Unimed ali na rua Lisboa, esquina Bagé, se não me falha a memória. Lisboa, esquina Bagé. Então, queira ou não queira, a unidade privada, às vezes, para saúde privada, para as pessoas que têm condições de pagar, ou enfim, nós temos alguns convênios até com preços bem populares que possibilita com que a gente da classe média, principalmente, consiga e consegue fazer o pagamento. É claro que as pessoas que não têm condições devem procurar, enfim, todos têm direito à saúde, mas importante também chamar atenção para esse detalhe. Nós não temos, de fato, ali um convênio médico privado ou até mesmo hospitais privados e particulares que em alguns lugares, com toda essa procura e essa demanda por saúde, não se tem. E o cassino acho que clama por isso hoje, né? Rafael, a gente tem dois problemas. Um é essencial também, é a farmácia 24 horas, que a gente vive com essa reclamação. O povo do cassino bem lembrado, vereador, reclama muito da falta da farmácia 24 horas, que infelizmente depende da iniciativa privada querer colocar. A que tinha lá, que era muito tradicional, não está mais funcionando nesse sentido. Já o hospital privado, o exemplo é que a cidade, ali perto do McDonald's, está sendo feito um empreendimento, um novo hospital, é muito grande, muito bem equipado, para atender só o particular. E isso é interessante porque nós entendemos que há demanda para isso. É só lembrar que Rio Grande já teve beneficência, já teve mais hospitais grandes aqui, e isso acaba também tirando um pouco do peso da Santa Casa, que já está bem combalida, está passando por inúmeras dificuldades, e o HU, que é um hospital-escola. Então, existem esses espaços para que sejam feitos novos hospitais e pode sim, com certeza, o cassino receber pela demanda da sua população que já tem. Como eu disse, por volta de 50 mil fixos, com certeza, mas durante 3, 4 meses do ano, isso mais do que dobra, triplica, quadruplica, chegando até 200 mil habitantes, e então a gente tem sim uma demanda para um investimento mais pesado na área da saúde. Vereador, projeto de lei que trata sobre o acesso às obras públicas e também fiscalização e
abrindo esses números, no caso, pela internet, é mais ou menos isso? Isso. A gente também já conseguiu aprovar um projeto, já foi publicado, mas ainda não está valendo, porque tivemos que dar 6 meses para a Prefeitura se adaptar e agora o prazo termina no início de dezembro, que cria um programa de transparência das obras públicas. Outra demanda que eu recebo muito em meu gabinete é as pessoas querendo saber como está o calçamento da sua rua, principalmente ali na Vila Maria, dou um exemplo. Do lado da UBS foi paralisada a obra e as pessoas ficam sem saber, não sabem onde procurar informações, etc. e acabam buscando um vereador. Tudo bem, pode buscar, meu gabinete está sempre aberto, mas eu acredito muito na cidadania ativa, no controle social. Assim como no caso dos médicos, também é importante que a própria população tenha ferramentas para realizar a sua fiscalização e a sua pressão nos seus representantes, até para não serem enrolados, né? Eu dou um dos exemplos. Assim que ficar ativo já em dezembro, essa página no site da Prefeitura vai disponibilizar informações como quem é o fiscal da obra, qual é o orçamento, quando foi as medições e os pagamentos. Em caso de paralisação por mais de 15 dias, vai ter que ser obrigado a colocar qual foi o motivo, qual é a previsão de voltar. Isso tudo vai facilitar para que a população tenha acesso a dados e possa fazer as cobranças de forma fundamentada. Uma obra agora, quando ficar 20, 30 dias parado e a motivação não for justa, a população vai ter um poder de pressão muito maior e isso faz com que os agentes políticos trabalhem, isso faz com que a população entenda o seu papel também de cidadão, porque a cidadania, Rafael Rego, não é votar a cada 2 anos e ir na urna ali em 1 minutinho votar, é acompanhar todo o trabalho e ter acesso a essas informações ajuda muito nisso. Então é nisso que o meu trabalho sempre segue, dar ferramentas para a população poder fiscalizar o trabalho meu e dos outros companheiros que são políticos atualmente em Rio Grande. Vereador, quero saber também a sua opinião, se o senhor tem alguma coisa sendo formulada ou pretende fazer alguma coisa em relação a isso, sobre um problema que muitas vezes o município enfrenta com empresas vencedoras de contratos licitatórios que acabam, enfim, algumas delas aplicando até golpes, podemos colocar assim, não depositando fundo, que deixam o município na mão e o município fica muito dependente dessas empresas. Tivemos agora um exemplo que até o prefeito Fábio Branco com a sua equipe teve competência para administrá-lo sobre esse problema dessa empresa que realizava esses serviços de rua, de limpeza de rua, cortes de grama, sim, uma série de serviços que foram prejudicados aí em relação a essa empresa que já não vinha depositando fundo, parece, exato, há algum tempo. A gente tem uma saída para isso. Enfim, então, o que pode ser feito? Essas empresas não deveriam ser acompanhadas um pouco mais de perto, apresentar os seus números? O que o senhor tem a dizer sobre essa situação? A gente está falando, para quem está nos acompanhando, principalmente das empresas terceirizadas, que prestam serviços de mão de obra. Eu até fui advogado, sou advogado, mas eu já advoguei muito nessa área, então eu tenho um conhecimento que me faz possibilidade de encontrar algumas saídas. Primeiro, estava citando, pode deixar que eu como vereador posso citar os nomes, a BH teve um problema muito sério nas suas rescisões, nos seus pagamentos de fundo, etc. A mesma coisa que a gente acompanha da MG atualmente, que até hoje não pagou a rescisão do último contrato junto à Secretaria de Saúde. O que acontece é que essas empresas, elas são especializadas em gerir mão de obra, ou seja, pagar salário, pagar fundo, férias, rescisão. Ela não é especializada em fazer limpeza, ela não é especializada em prestar um atendimento de portaria. Ela é especializada em gerir essa mão de obra. Dito isso, o que a Prefeitura deveria fazer, e é o correto, e a gente cobra muito, e eu tenho muitos ofícios em relação a isso, é o respeito ao contrato. Essas empresas são contratadas por via de um edital e nele vai ter um termo ali de adesão, termos de contrato, diversas responsabilidades para com ela. A Prefeitura não poderia jamais, o Rafael Rego, isso acontecia, e a gente está seguindo firme para que não aconteça mais, não poderia jamais pagar essa empresa um mês de serviço prestado se ela não comprovasse que ela recolheu o FGTS.
se ela não comprovasse que ela pagou a rescisão de quem ela demitiu naquele mês, ou se ela não pagou o aviso prévio, as férias, enfim, hora extra. Então, essa fiscalização que também é feita pelo fiscal do contrato, cada contrato tem um servidor público que trabalha só, né, nesse sentido de ver se as obrigações dessas empresas estão em dia, ela, se tivesse qualquer problema, não poderia ter a nota empenhada, não poderia ter a nota paga, ser feito o pagamento. Mas nós também temos uma outra saída que a gente não inventa nada, a gente copia os exemplos que estão certos. Já foi aprovada até uma indicação minha nesse sentido. Como que o governo federal faz, Rafael Rego, e tem espaço e caminho para isso? Se cria-se o chamado conta vinculada. É uma conta que ela é vinculada ao nome da empresa, mas a empresa não pode movimentar ela até que o poder público autorize. E essa conta ela fica reservada para pagamento de férias, rescisão, 13º, aviso prévio, enfim, as verbas rescisórias. Como que funciona no governo federal? A partir do momento que finaliza o contrato e essa empresa não fez o recolhimento das verbas que deveria fazer, não pagou os seus funcionários, o governo ele pode rapidamente pegar o dinheiro dessa conta vinculada e passar aos trabalhadores. Ou o caso da empresa, no final do contrato, ter feito esses pagamentos, o governo federal vai lá e manda o banco liberar esse dinheiro para a empresa e daí ela pode receber. A motivação da conta vinculada é algo que se usa muito a nível federal e a gente vem batalhando para que todos os contratos aqui da Prefeitura passem a contar com esse instituto, essa ferramenta que é legal, é usada pelo governo federal e que elimina, assim, 90% dos problemas das terceirizadas. É importante também fazer só um adendo aqui. A Prefeitura ela é responsável subsidiária por esses pagamentos. Então, pode acontecer o caso da Prefeitura, vamos supor, paga R$100 para tal empresa fazer o pagamento das suas rescisões. A empresa não faz esse pagamento, os trabalhadores irão ingressar na justiça e se a empresa não pagar via judicialmente, a prefeitura vai ter que cobrir, porque a prefeitura é responsável subsidiária. Ou seja, a prefeitura pode pagar para a empresa que ela teria que transferir para os trabalhadores, ela não faz, e depois a prefeitura vai ter que pagar na justiça. Então, um calote de uma empresa dela é duplamente penalizado para a prefeitura. Por isso é algo muito importante. Com a conta vinculada isso não tem como acontecer, porque o dinheiro está lá salvo. O dinheiro está lá salvo. Perfeito. E é assim que a gente deveria ser feito. Dispositivo excelente. A gente já aprovou essa indicação e a gente luta para que a prefeitura possa colocar em prática. Em relação ainda dentro desse tema, essas empresas acabam fazendo isso, mas quem acaba sofrendo mais é a própria população. Várias pessoas no cassino, por exemplo, reclamaram muito porque tivemos ali dias, acho que foi uma semana ou 10 dias, enfim, várias ruas necessitando de corte de grama, da limpeza da própria Avenida Rio Grande, que é um ponto onde as bocas de lobo ficaram exatamente, as bocas de lobo, problema do lixo que é colocado, então, enfim, a prefeitura acaba ficando na mão dessas empresas e com esses dispositivos e essa ferramenta, com certeza, isso não vai acontecer mais. Vereador, nós vamos falar mais no próximo bloco, rapidamente, sobre as manifestações do último dia 7 de setembro, de anteontem, também o futuro do Brasil, de uma forma geral, o estado do Rio Grande do Sul, como é que o senhor vê o momento político atual? E um destaque, eu ia falar, a gente estava falando em obras, um dos destaques do governo, como todo o governo de Jair Bolsonaro tem pontos positivos, também tem pontos negativos. Um dos pontos positivos é o setor de obras, a utilização das Forças Armadas em obras públicas há muito tempo solicitadas e que estão sendo finalizadas. Por enquanto nós observamos mais, aí eu vou falar com um pouquinho de ciúme, né, do cassineiro rio-grandino raiz, mais lá para cima. Essas obras, essas grandes obras com a utilização das Forças Armadas, o senhor está tentando fazer essa ponte para que algumas venham aqui para a nossa cidade, para o Rio Grande do Sul? Como é que está essa situação, rapidamente, para a gente finalizar? Assim, o que acontece são os batalhões de engenharia, né? O Exército tem mão de obra preparada e necessária para fazer essas obras. Aqui na nossa região, a duplicação da BR Pelotas-Guaíba é o grande exemplo, estava parado já há alguns anos e vai, graças a Deus, já ser concluído até o final do ano que vem. Mas o ponto que você toca, Rafael, é aquele que a gente sempre conversa, a falta de representatividade da região sul. Se você pegar de todos os deputados, nós temos aqui de Rio Grande nenhum atualmente, tínhamos o Fábio Branco que a gente perdeu, deputado estadual, e deputado federal, Pelotas ainda conta com o Daniel da TV, o Daniel Treziak, mas Rio Grande não conta.
E lá para cima, infelizmente, o governo vai tender, e isso não é o governo Bolsonaro ou qualquer outro governo vai agir igual. Entre ter um deputado federal pedindo para a região dele e ninguém pedindo para outra, evidentemente vai para lá. Quem mais bota a faca. Vereador, nós vamos deixar para falar mais sobre isso e outros assuntos, as manifestações, momento político atual, enfim, fazer uma resenha nesse último bloco. Também, Estado do Rio Grande do Sul, governo Eduardo Leite, aqui no programa Legislativo em Foco. Fique com a gente, nós já voltamos. Hábitos saudáveis começam por uma alimentação balanceada, com carnes, legumes e frutas. Evite achocolatados, salgadinhos, refrigerantes e outros alimentos ultraprocessados. Promova brincadeiras que possam ser feitas dentro de casa, mesmo que tenha para afastar alguns móveis. A atividade física ajuda crianças e adultos a reduzir o estresse durante esse período de isolamento. Se você tem bebês ou crianças de até 9 anos de idade em casa, este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa, tem aprendizado também. E para estimular o desenvolvimento das crianças, preparamos diversos conteúdos educativos para pequenos de todas as faixas etárias. E uma série de vídeos que trazem orientações e sugestões de atividades que os pais podem fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado das crianças. Eles são direcionados para bebês recém-nascidos e crianças de até 9 anos. E você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube ou pelos posts em nossas redes sociais. Convide todos de casa para fazerem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado das crianças e criam momentos de afeto e diversão em família. Grupo Max. Aqui tem qualidade, praticidade e atendimento personalizado para você e sua empresa. Canecas personalizadas, vinis e lonas, blocos de anotações, folders, wind banners, camisetas, moletons, uniformes esportivos e empresariais, crachás e muito mais. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp ou venha nos visitar na Avenida Pelotas, 1321. Grupo Max. Soluções gráficas. Tudo para você, sua empresa e seu evento. Hábitos saudáveis começam por uma alimentação balanceada, com carnes, legumes e frutas. Evite achocolatados, salgadinhos, refrigerantes e outros alimentos ultraprocessados. Promova brincadeiras que possam ser feitas dentro de casa, mesmo que tenha para afastar alguns móveis. A atividade física ajuda crianças e adultos a reduzir o estresse durante esse período de isolamento. Estamos de volta para o último bloco do programa Legislativo em Foco aqui na sua TV Mar. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. O vereador Júlio Lamin aqui com a gente. Vereador, antes de começar com qualquer pergunta e qualquer assunto, seu gabinete na Câmara está totalmente aberto. Claro. As pessoas podem lhe mandar elogios, críticas. Exato. Se você quer colocar o seu telefone para contato, o número do gabinete, pode ficar à vontade. Eu até coloco o gabinete aos 19 e meu WhatsApp está ali nas redes sociais, todo mundo sabe, 53 981 17 9632, é o meu WhatsApp pessoal aí de anos. Mas ali, se você procurar Júlio Lamin no Instagram, Facebook, enfim, aí tu tem uma facilidade enorme de ter acesso com a gente. As principais demandas minhas, Rafael Rico, até porque eu fui eleito pela internet, eu acho que também são os novos tempos, a maioria eu já recebo pela internet. É poucas pessoas que vêm realmente até o gabinete. Eu acho que isso até é sinal de evolução, né? Porque as pessoas não precisam mais sair das suas casas ou sair mais cedo do trabalho ou perder o horário de almoço para ir falar com o vereador. Facilmente consegue pelo WhatsApp, pelo Facebook, o Instagram, esse contato, principalmente também pelo e-mail ali, que nas minhas redes sociais está sempre em evidência. Está sempre aberto a receber demandas, a gente mantém esse contato, fala do que a gente está fazendo, nossos esforços,
desejamos sempre conseguir, mas mesmo quando a gente não consegue auxiliar, a gente dá o retorno, a gente mantém contato e continua a briga. Perfeito, Fernando. Nós vimos agora, a pandemia também fomentou muito isso, consultas médicas sendo realizadas online, porque muitas vezes, quando não é nada de grave, alguma coisa mais simples e tal, o médico consegue atender com sintomas tranquilamente. Então, essa evolução dos home offices, os atendimentos online, advogados também atendendo, audiências sendo realizadas totalmente online, até a própria redução de despesas a nível de deslocamento, muitas vezes de penitenciária, né, detentos, enfim, estão conseguindo fazer de um estúdio de dentro das penitenciárias. Então, esse quadro, o senhor também, se tiver que fazer um atendimento online para a comunidade, claro, a gente faz. Não há problema, está à disposição. Eu gosto de ir no local quando há um problema, como tu disse, nas ruas depois de chuva, eu sempre vou em bairros onde a gente tem eleitores, que eu quero saber a realidade. Mas no dia a dia, a conversa a gente consegue fazer tranquilamente via online. Até aqui, engraçado, em Rio Grande, que quando o fórum o novo está fazendo lá na Sokovsk, que a gente tem muita reclamação ou preocupação de como vai funcionar a estrada, porque não é duplicada. Esse governo até está dizendo que irá duplicar, a gente torce para que saia do papel. Mas a partir do momento que a gente fez aquela obra gigante, os processos começaram a ser virtual, as audiências agora são virtuais, então a gente vê que o mundo está mudando. Não há mais necessidade de grandes prédios, grandes monumentos, como é a própria Justiça Federal, que até hoje nem metade do prédio é ocupado, porque nós vivemos uma nova realidade. Hoje a conectividade, qualquer pessoa tem o seu celular, tem a sua internet, o 5G já está chegando aí no Brasil, enfim, são novos tempos de comunicação e facilidade para essa comunicação. Perfeito. Vereador, nós vamos dar sequência, fazendo um gancho, onde a gente já tinha tratado no penúltimo bloco, sobre as obras que estão sendo realizadas a nível federal e esses bons exemplos que nós podemos pegar. Também vamos tratar da política no Estado, mas eu acho esse ponto muito importante, as obras dentro da cidade. Uma delas, a ponte que ligaria Rio Grande até São José do Norte de forma direta, mudaria totalmente o quadro econômico, enfim, eu não tenho nem noção muito real do impacto que isso causaria, a gente só veria com a ponte aberta, inaugurada e funcionando. O Exército não está na hora, eu acho que o senhor falou uma frase até antes, agora vou lhe entregar aqui no ar. Se não sair agora, não sai tão cedo. Eu acho que também é um momento, né? Como é que está a sua cobrança em relação a isso? Eu vou explicar aqui. Primeiro, o impacto seria gigante. Rio Grande deixaria de ser final para ser uma passagem ali, pegando a 101. Outro ponto também importante é que o nosso porto iria duplicar de tamanho no mesmo momento, no exato momento. Uma ponte iria fazer a ligação ali com o outro lado, com a EBR, e o nosso porto iria dobrar a sua capacidade. O que eu estava falando, o Rafael Rego, que a população tem que estar tendo essa consciência, que é um sonho muito antigo. É a travessia mais antiga do estado que ainda se faz por lanchas e balsas. Inclusive, vereador, me permita rapidamente, porque eu já entrevistei o outro vereador sobre esse tema e ele é um abnegado nessa questão, o vereador Jair Rizzo, durante muito tempo, né? Então a gente também cabe aqui colocar que o vereador é a bandeira principal, se não é a principal dele, se foi durante muito tempo e ainda é, com certeza, o ex-vereador Jair Rizzo, que trabalhou muito para que isso, um dos sonhos. Enfim, agora o senhor, de repente, tentando e com essa ligação com o governo federal, os rio-grandinos ganhariam muito. Como eu disse, é uma luta que já vem de décadas. Tem o Denis Lawson também lá atrás. O Jair Rizzo também tem uma vida de luta em cima dessa pauta. Temos outros vereadores que estão agora muito unidos em resolver essa situação, como o próprio vereador Juquinha, que faz um trabalho estudioso, é muito enfático nesse ponto, o vereador Giovanni, o vereador Roldão, o vereador Rogério Gomes, todos nós fizemos parte de uma comissão que foi para Brasília tratar desse assunto. E o nosso objetivo qual é? Em 2026, a população tem que estar atenta a isso. O polo de pedágio de Pelotas, que vai Pelotas até Guaíba, vai acabar a licitação ali junto à Ecosul, vai ter que ser aberto um novo contrato. E nesse novo contrato já estava programado uma contraprestação por volta de 2 bilhões de reais. E se você pega a contraprestação que a empresa teria que dar, Rafael Rego, por isso que eu falo que se não for agora, dificilmente não vai ser depois, entre essas contraprestações estavam várias obras pelo Estado, aquilo que tu disse, iam usar o nosso pedágio, a nossa região, para duplicar a estrada lá no norte, lá na Serra. Então o que nós tivemos junto, a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, junto ao ministro Onyx Lorenzoni, que é do trabalho, mas é muito ligado também, muita força no governo federal, é que uma dessa contraprestação seja a nossa ponte.
porque o EVTE, que é o Estudo de Viabilidade Econômica, Técnica e Ambiental, está em fase já de final de elaboração e vai gerar como resultado, que a gente já sabe preliminarmente, que essa ponte vai custar por volta de 400 milhões de reais. Ou seja, tem muito espaço para jogar dentro dessa contraprestação que esse novo contrato do pedágio vai fazer. Então, poderíamos agora ter esse novo pedágio, novo contrato, como uma contrapartida à ponte. Porque nós estivemos lá conversando com as autoridades mencionadas e todas elas foram enfáticas em dizer que esse plano é bom e vão nos apoiar e vão lutar para que saia, porque é plenamente plausível. A gente já está tentando uma nova reunião agora com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que vai incluir no estudo nessa nova licitação essa contrapartida, que tem espaço orçamentário, tem capacidade de ser feito e nem esgota todas as contrapartidas. Como eu disse, são 2 bilhões e a ponte é 400 milhões. Então o momento da gente pressionar é agora, que vai ser feito um novo contrato por 20, 30 anos, mas terá que ser feito também a ponte em relação a isso, a ponte Rio Grande e São José do Norte. Que ali, o Rafael Rego, a gente acompanha muito, até um abraço o vereador Nejinho, que é presidente da Câmara lá do Norte, o Lincoln Pontes e tantos outros, que eu sempre estou indo ali nos Irmãos do Norte, por conta da questão das lanchas. A população de Rio Grande tem que ter essa noção. Nós somos irmanados com os nortenses. Muitos rio-grandinos vão lá trabalhar e de lá vêm para cá. E Sim. Com esse atraso, essa discussão se é ANTAC, se é a Metroplan, enfim, ficamos à mercê, greve de trabalhadores e tal, tudo isso seria resolvido pela ponte que sairia ali no final da Vila Militar, ali na Honório Bicalho. Nada mais do que justo. Enfim, a Ecosul nos dá essa contrapartida, até mesmo que o preço que nós pagamos aqui nos pedágios são bem altos, assim, são altos, Rafael, comparados aí com outros lugares. O outro estudo que a gente está lá também brigando é que o lucro indevido que a Ecosul teve nos últimos anos é na ordem de 800 milhões de reais. Faz duas pontes. Faz duas pontes. Então, cabe a gente lutar, e esse é o caminho que tanto o ministro Onix disse, tanto o pessoal da Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, tanto o próprio senador Reis, senador Lazier, todo mundo que a gente conversa está irmanado também nessa luta, porque há espaço orçamentário para que a gente possa fazer essa ponte e nem precisaria ser do novo contrato, poderia ser, como a gente disse, só pelo lucro indevido que tem, porque o próprio TCU já fez um estudo e viu que o nosso preço do pedágio, que agora está perto de R$13, deveria ser a metade disso. Enfim, esse é o caminho para que a gente possa realmente conquistar essa luta histórica, como disse o Rafael Rego, citando aí vários políticos da cidade que já vem há décadas lutando para essa conquista. É incluir nas obrigações da próxima empresa que vai fazer o Polo Pelotas de pedágio ou na própria Ecosul, segundo esse estudo do TCU que diz que há um lucro indevido de 800 milhões de reais. Perfeito, vereador. Manifestações 7 de setembro, política nacional, futuro do país e eleições em 2022. O que o senhor tem a falar sobre isso? Assim, Rafael, até bom eu poder falar, porque eu tenho dito pouco desse assunto, até por estar na cadeira de vereador, tenho tido pouco tempo, eu tenho menos tempo do que vontade de falar, então é bom oportunidades como essa para que a gente possa expressar a nossa opinião. Fica claro no meu entendimento, Rafael Rego, e aqui é uma opinião pessoal, que a eleição do Bolsonaro foi disruptiva. Ele é totalmente oposto dos antecessores, o PT, a sua forma de governar, os escândalos de corrupção, e surgiu um líder popular que é Bolsonaro, que muitas vezes a gente sabe que exagera nas suas palavras, sabe que erra do tom, mas a população entende que é um cidadão que até hoje não teve um escândalo de corrupção no primeiro escalão e é uma pessoa que é autêntica, que fala o que pensa. Pois bem, desde o primeiro dia de seu mandato até agora, o presidente Bolsonaro enfrenta, sim, a maior oposição midiática da história do país. Se nós observarmos a mídia, são 24 horas, 7 dias por semana, batendo, criticando, fazendo forças contrárias ao presidente. E o Congresso Nacional, todos nós sabemos a dificuldade que é lidar, não tem nenhuma simpatia pelo presidente, não teve nenhuma facilidade para passar as pautas que ele tentava impor. Por fim, o próprio STF,
num descalabro, numas decisões absolutamente inconstitucionais, vem pregando a falta de liberdade de expressão da população brasileira. Temos exemplos constantes de pessoas que falam mal de um ministro do STF e acabam indo para a delegacia, ou pessoas que têm canais no YouTube que vivem daquilo, é o trabalho da pessoa emitir opiniões e acabam sendo desmonetizados, acabam perdendo o seu dinheiro. Enfim, isso tudo... E alguns presos também, né? Presos, a gente teve o Eustáquio, o próprio agora o Zé Trovão, um caminhoneiro, só porque ele ficou convocando para as manifestações, teve que se refugiar no México e tá para ser preso a qualquer momento. Enfim, tudo isso faz com que esse ambiente de instabilidade ocorra. E não vamos tirar a responsabilidade do presidente Bolsonaro, Rafael Rego. Sim, ele também é uma pessoa muito beligerante, beliculoso, ele vai para o enfrentamento, parece que ele gosta desse confronto. É intempestivo, bastante. É a personalidade dele. Exatamente. A gente entende isso. Só que aí entra um ponto, o Rafael Rego, que o senhor, como jornalista, teve até presente nas manifestações, fazendo a cobertura, que o apoio popular é presente. Então, o que segura toda essa oposição que se forma, todo esse establishment que tenta retirar o presidente Bolsonaro do poder e não consegue avançar, é porque ele conta com um grande apoio. A gente não vai falar que é total, a gente sabe que as forças de oposição também são numerosas, mas sem dúvida nenhuma a sua base é muito aguerrida e muito forte. E isso é um exemplo até aqui em Rio Grande. Ninguém vai falar que nós tivemos pessoas pagas para manifestação do último dia 7. E tivemos sim, até conversávamos fora do ar aqui. Manifestação voluntária. Voluntária, com certeza voluntária. Cada um pagou a sua gasolina, todos os seus custos. Ninguém vai poder falar que aqui em Rio Grande o presidente Bolsonaro mandou pagar alguém. A gente está muito longe de lá. Se falar isso de Brasília, eu não vou ter como provar, mas aqui eu tenho certeza que não houve isso. E nós fizemos um chamamento via redes sociais e no dia não parava de chegar carros, não paravam de chegar pessoas. Eu realmente até conversava com o vereador Júlio César, que se fez presente na manifestação. Não lembro de uma carreata tão grande, nem em época de campanha eleitoral para prefeito. Ali na Honório Bicário fazia a volta, ia depois do ógimo, voltava às vezes com fila tripla, e eu fiquei ali numa live, os carros passando, meia hora filmando e não parava de passar carros. Durante a carreata, as pessoas estavam chegando no cassino e eu recebia mensagem de pessoas que estavam acompanhando a carreata ainda no atacadão, na van. Ou seja, é um apoio maciço. E aí a gente gera uma celeuma. Como que a gente vai equilibrar as forças que atualmente trabalham muito contra o governo Bolsonaro, até mesmo porque não aceitam a sua eleição, não aceitam a mudança ideológica que aconteceu, que é 180 graus, né? É uma mudança muito radical no Brasil, mas ele tendo o apoio popular que ele possui. E aí gera um sinal de instabilidade, que aí não é bom para ninguém. Chamou a atenção, vereador, rapidamente, essas decisões judiciais, eu vou ter que ter até cuidado aqui para não ter para não ser preso. Quando eu recebo a visita da Polícia Federal lá em casa, então eu não, no momento não, né? Então o ministro Alexandre de Moraes toma e as pessoas falam, o senhor é advogado, o senhor pode colocar bem. Aqui deixando totalmente de lado, porque como apresentador, como repórter, e a gente trabalha com isso, nós vamos também fazer a cobertura das manifestações. Claro, dia agora 12. Do dia 12, do movimento MBL, movimento Vem Pra Rua e centrais sindicais, enfim, isso, que é contra. Nós vamos fazer e vamos dar a cobertura e cada um tem o seu lado e nós respeitamos isso. Só que essas decisões foram extremamente arbitrárias e os papéis de juiz, investigado, investigador, enfim, como é que ficou essa situação? O ministro do Supremo, ele pode fazer isso? Exatamente. Ele não pode estar nas suas atribuições? O que acontece é que isso está, certa parte, no regimento do STF, mas o que entende ser é que não foi acolhido pela nossa Constituição, então seria materialmente inconstitucional. Ocorre que o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele determina a investigação, ele escuta os investigados, porque ele comanda o inquérito, e ele depois também vai julgar. E em muitos casos, ele também é o ofendido. Ou seja, o sujeito é a vítima, é o policial, é o promotor e é o juiz. Daqui a pouco ele vai querer ser o júri. Enfim, se for um caso de qualquer dia ele vai junto com a Polícia Federal prender. Exatamente. Então isso causa também um problema, que a comunidade, a população percebe que aí a gente está entrando na esfera da liberdade.
e a liberdade para os brasileiros, até por conta de toda a história que nós temos no nosso país, que já tivemos momentos delicados em que a liberdade foi tolhida, a população não aceita mais. E isso inflou muito realmente as manifestações de 7 de setembro, até porque o presidente fala muito em liberdade e a população sabe, que é aquela história, aquele poema famoso, né? Um dia deixa pisar na sua grama, um dia tu deixa roubar uma flor, um dia tu deixa entrar na tua casa e quando tu vê, tiraram até você de lá. Então tem que ser basta, tem limites que nós não aceitamos que sejam ultrapassados. E um deles é a liberdade de expressão. Nós estamos aqui, tu bem disse, Rafael Rego. Qualquer dia não se pode falar mais nada nas redes sociais, nem no YouTube, nem... E toda essa liberdade que o senhor está falando que nós conquistamos e que a internet deu esse sabor para as pessoas simples. Sim. Então, em casa, no seu Facebook, no seu Instagram, olhando ali, olha um vídeo no YouTube, está sendo aos poucos tolhido, né? As pessoas estão ficando, Rafael, e eu tenho certeza, com medo de falar sua opinião do Alexandre de Moraes, por exemplo, do ministro Barroso. Isso é um absurdo que o Brasil de 2021, um cidadão tenha medo de entrar na internet e falar alguma coisa de um ministro e ver a polícia invadir a sua porta. E isso eu falo bem do papel da imprensa, porque todos nós sabemos que qualquer político, qualquer governante vai ter erros e acertos. É papel da imprensa fazer uma cobertura desafiadora, investigativa. A gente sabe o tanto que a imprensa ajudou, por exemplo, a Lava Jato. Se não fosse a imprensa, a Lava Jato não teria a força que teve. Anulações de decisões também, fazendo um rápido gancho aqui também, que foram feitas complicadas, porque tudo aquilo em que se acreditava antes, eu como juiz, se fosse, eu não posso ir contra tudo aquilo em que eu acreditava há 1, 2, 3 anos atrás, com provas, enfim. Isso. Mas o que acontece é que eu falei, o STF está numa saga, e a própria mídia tradicional grande, a Globo, enfim... Se desgastou muito, né? Numa saga contra o presidente, está virando algo pessoal. E a gente tem sempre que escolher princípios, não atores. Se a gente tiver um princípio, um norte, saber o que a gente quer, a gente não vai escolher aliados. Então eu acredito que hoje virou uma divisão pessoal, contrária à pessoa do presidente Jair Bolsonaro. O ativismo político dentro do Supremo é um dos temas até de grande discussão hoje. E, vereador, para finalizar, eu queria deixar essa frase para o senhor discorrer em cima, que eu ouvi muito nas manifestações de ontem e me chamou muito a atenção. Supremo é o povo. Isso. O senhor pensa exatamente assim? Nessa linha que a gente está traçando aqui, os ministros do STF, e a população tem que entender, são indicados, eles não são juízes de carreira, e aí pode ser o nascedouro de toda essa problemática. A partir do momento que eles são indicados por presidentes da República, alguns deles parece que ficaram vinculados a determinados partidos ou ideologias. E eles estão agora se arvorando como defensores da moral e eles são os verdadeiros juízes das decisões democráticas, do que a população pode querer ou não. Isso é completamente errado. E essa frase vem muito da nossa Constituição, que diz que todo poder emana do povo. Se o povo faz uma escolha democrática, cabe às instituições respeitá-las. Eu posso não gostar de um adversário meu como vereador ali na Câmara, e com certeza tem alguns que eu realmente não gosto, mas eu tenho que respeitar o mandato que ele teve. Ele foi eleito, ele é legítimo de estar lá, tanto quanto eu. A democracia é o confronto de ideias antagônicas para sair a melhor ideia para o povo. Hoje, o que o STF tem de fazer e está fazendo é querer caçar, toler um lado. E isso, de imediato, já tira a paridade de armas. Gosto muito de uma frase também, vereador, para enriquecer o seu discurso, se não me engano, de Voltaire. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defendo o teu direito de dizê-las até a morte. É uma frase que é da biógrafa do Voltaire, que era para simbolizar todo o pensamento dele. Ela usou essa frase. O que Voltaire pensava é que as pessoas têm que ter a liberdade de pensamento. Imagina se eu hoje tenho uma publicação científica, por exemplo, e eu não puder discordar dela, não puder apontar erros. Ou a ciência não vai evoluir. Se na política tiver um pensamento e eu não puder discordar, se eu não puder confrontá-la e apontar erros, ela também não vai se aprimorar. A política não vai melhorar. Aí que vem o crescimento. Então é esse o ponto que a gente leva. Essas decisões que nós estamos vendo está atingindo somente um lado.
está atingindo plenamente as pessoas que são apoiadoras do presidente Bolsonaro. E isso inflama a democracia e é muito ruim para a estabilidade política. A instabilidade prejudica a economia, prejudica o dólar, prejudica o investimento do exterior no Brasil, porque eles ficam com medo do que vai acontecer semana que vem. Enfim, nós precisaríamos ter, no momento de pandemia, pessoas lá em Brasília que estivessem preocupadas com o povo, com a alta da gasolina, com a falta de empregos, a falta de alimentos, enfim, toda essa problemática, essa cruzada de problemas na sociedade que nós estamos enfrentando. E não, parecem que muitos já estão preocupados com a eleição do ano que vem, e isso é realmente horrível para a evolução social do país. Vereadora, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelos seus primeiros 2 anos de mandato. Um ano, vai chegar agora indo para o segundo ano. Parabéns pelos seus projetos, pelas inovações, e o espaço aqui está sempre aberto para recebê-lo. Eu quero agradecer mais uma vez Rafael Rego, nosso amigo, a equipe técnica da TV Mar, e sempre agradecer na audiência que vem nos acompanhando, que possa nos orientar, possa nos elogiar, criticar. Fique à vontade, o Gabinete 19 do Júlio Lamin é da comunidade do Rio Grande. Muito obrigado. Perfeito, então, vereadora Júlio Lamin aqui no programa Legislativo em Foco, trazendo os assuntos da Câmara Municipal do Rio Grande, indo ao ar toda semana, de volta agora aqui na sua TV Mar. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos na próxima semana. Até lá.